Oi gente, bem-vinda a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou a Jana, se você ainda não me conhece, e nesse canal aqui eu dou aulas gratuitamente de crochê. A única contribuição que eu te peço é que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilha bastante esse vídeo também com outras pessoas que têm interesse de aprender mais sobre crochê. Deixa também seu comentário, porque isso também me motiva a trazer muito mais conteúdos aqui para o canal. A videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa estampa xadrez em peças de crochê, principalmente nas bolsas, né? Vou mostrar para vocês todo o padrão de como fazer. Eu vou ensinar para vocês esse modelo aqui e no final da aula também eu vou deixar todas as instruções para você fazer esse modelo maior, que é o mesmo padrão. Então continua aqui comigo se você quer saber como que faz essas duas bolsas aqui de crochê com ponto xadrez. Bom, esses aqui são os materiais que eu vou usar pra gente começar a nossa aula hoje. Eu vou usar 2 tubos de fio de malha premium, ele tem 120 metros cada um desses tubos, só que ainda vai sobrar para esse modelo menor. Para o modelo maior, a gente vai gastar mais ou menos quase os 2 tubos de 120 metros. Também vou usar essa agulha aqui, que é a número 6,5, tesoura e uma fita métrica. E a gente vai começar fazendo corrente, tá? Então, a gente vem aqui, cruza essas pontas, faz o primeiro nó. E a partir de agora, a gente vai contar 14 correntes. Terminei aqui as 14 correntes, agora a gente vai virar aqui, a gente vai trabalhar pela parte de trás dessa corrente, nesses nozinhos aqui, e a gente vai fazer 13 pontos baixos. Então, a gente vai pular o primeiro ponto, já vai no segundo, aqui atrás, e começa a fazer pontos baixos. A gente vai fazer essa primeira carreira aqui de pontos baixos e no total a gente vai fazer 3 carreiras só de pontos baixos. Essa daqui vai ser a base da bolsa. Então, aqui, ó, continua fazendo pontos baixos até no final da carreira. No total serão 3 carreiras. Chegando aqui nesse final, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade fazendo pontos baixos. Pronto, terminei aqui as 3 carreiras de pontos baixos e agora a gente vai contornar toda essa peça fazendo pontos baixos. Então, cheguei aqui, ó, na laçadinha final, faço uma corrente e já venho trabalhando aqui em pontos baixos, ok? Então, aqui, ó, faço um ponto baixo, venho aqui outro ponto baixo, já volto aqui para o ponto inicial, faço mais um ponto baixo, uma corrente, outro ponto baixo dentro do mesmo ponto, pra gente poder fazer essa quina. E aqui eu continuo fazendo pontos baixos até a gente chegar lá no finalzinho. Chegando aqui no final dessa carreira, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui. Faz uma corrente, trabalha outro ponto baixo dentro desse mesmo ponto, outro ponto aqui no meio, outro aqui. E agora, a gente vai finalizar a carreira. Pegar uma agulha mais fina, essa daqui é a número 5. Então, venho aqui no primeiro ponto. Puxa essa laçada, aumenta um pouco ela, ó. Trago ela pra cá. Tô fazendo dessa forma aqui só pra não ter que cortar o fio, tá? Eu gosto de trabalhar com fio direto, sem precisar de ter que cortar. Então, aqui, ó, já trago ele pra cá e simulei aqui uma corrente. E aí, vai ficar assim. Acho que ficou muito grande, então, vou desmanchar aqui. Vou puxar mais um pouco essa laçada. Vou repetir o processo. Pronto. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos por toda essa base. A laçada final, ela tá aqui. Então, venho aqui, ó, no ponto do lado e vou trazer ela aqui pra cima. E começo a fazer essa carreira aqui, contornando toda essa base com pontos baixíssimos. Então, ó, continuo aqui, vou fazendo pontos baixíssimos por toda essa base. Pronto, cheguei aqui no último ponto, ó, fiz todo esse contorno só de pontos baixíssimos. Agora aqui eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz anteriormente, porque eu não quero ter que cortar o fio. Se você cortar o fio aqui, é só puxar essa laçada e fazer esse mesmo acabamento.
Então, vem aqui, ó, pego essa laçadinha, puxo pra cá e vou fazer a mesma simulação aqui de uma corrente, ó. Então, passo a agulha aqui, puxo essa corrente aqui pra trás. Ó. E aqui a gente vai começar. Agora eu vou tirar a medida dessa base, caso você esteja usando outro tipo de fio. Ó, 16 centímetros de comprimento por 5,5 de largura. Então, é bom que você seguir pelo esse tamanho. Caso você esteja usando aí outro tipo de fio, é só seguir o tamanho que vai dar certo. Então, agora aqui a gente vai começar a fazer pontos baixos, ó. Aqui tá a laçadinha que a gente jogou pra trás. Vem aqui no ponto seguinte, passa a agulha bem aqui no meio, ó, do ponto. Ela vai ter que sair aqui atrás, por baixo desse nozinho aqui do ponto. Vou lá atrás, vou pegar uma laçada, puxo aqui pra cima. Eu usei a agulha mais fina pra facilitar, tá? Mas você pode... Agora eu vou dar continuidade com a agulha normal. Então, aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto baixo. Fiz esse primeiro ponto baixo. Agora, eu vou no ponto seguinte. Eu vou sempre trabalhar bem aqui no meio desse ponto. E a agulha vai ter que sair aqui atrás desses nozinhos do ponto de base. Então, vou no próximo ponto. Ó, saiu lá no meio das duas perninhas do ponto. Pego uma laçada. Trago aqui pra frente. E a laçadinha que a gente fez anteriormente no início, ela continua aqui atrás. Agora eu vou passar ela por dentro da agulha, ó. Passei ela por dentro da agulha, agora eu vou finalizar o ponto. Então, pego mais uma laçada e passo aqui por dentro delas três. Finalizei o ponto e a laçadinha ela vai ficar presa aqui. E agora a gente continua fazendo pontos baixos. Toda essa peça ela vai ser trabalhada no ponto baixo centrado. Então, aqui a gente vai estar trabalhando bem no meio do ponto, ó, para fazer essa base. E aqui a gente vai contornar toda essa base só com pontos baixos, trabalhando bem aqui no meio. Sempre nesse meio, a agulha tem que sair aqui, bem no meio dessas duas perninhas do ponto. Pronto, ó, cheguei aqui no ponto final. Um detalhe muito importante que eu vou agora falar pra vocês é que sempre que você estiver trabalhando nesse padrão que eu tô ensinando pra vocês, que são 3 pontos pra fazer o xadrezinho, é que nessa base aqui tenha uma quantidade de pontos que seja dividido por 3, ok? Sempre tem que dar uma quantidade de pontos que seja divisor de 3, senão não vai dar certo na hora que a gente for separar as cores desse xadrez. Então, se você está seguindo esse padrão que eu estou ensinando para você, então sempre tem que ser um número que seja divisor de 3. Nesse caso aqui, ó, essa base tem 36 pontos. Na bolsa maior tem 48 pontos na base também, que é um divisor de 3. Então, sempre você vai pegar a numeração total, no caso 36, e dividir por 3. Se der um número fechado, vai dar certo. Mas se der quebrado, tipo 5,3, 4,5, não vai dar certo. Tem que sempre dar um número fechado para a gente poder fazer os cálculos certinho na hora da mudança de cor, ok? Então, essa é a minha dica para vocês. Sempre escolha um número, faça todo o possível para que seja um número divisor de 3. Na bolsa maior, eu tive dificuldade com o fundo, porque a quantidade de pontos que veio não era um divisor de 3, e aí eu tive que acrescentar pontos a mais. Eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho e vou também passar todos os detalhes da bolsa maior para que vocês possam fazer também. Mas sempre lembrando, número divisor de 3 para dar certo, fazer essa contagem aqui dos 3 pontos. Então, agora vamos para a próxima fase, que é aqui, né? Eu cheguei aqui no final. Agora a gente vai fazer o acabamento para a gente começar as misturinhas de cores. Então, vem aqui, ó, no primeiro ponto, pega essa laçada, joga pra trás, e agora a gente só vai trabalhar com um ponto baixo centrado, ok? Então, a gente vem aqui no meio, ó, vou começar fazendo 3 cores, com essa cor aqui azul, e na próxima eu já vou trocar. Então, vem aqui no meio, vai lá atrás, pega uma laçadinha, a gente faz a finalização aqui do ponto, passa essa laçada por dentro dessa, faz o primeiro ponto. Vamos fazer o segundo. E o terceiro ponto a gente não finaliza, ó. Só vou lá atrás, pego a laçada e deixo na agulha. E agora eu vou trocar a cor. Então, aqui eu já vou pegar a próxima cor, porque eu não tenho branco, por isso que eu tô usando esse creme aqui. Mas na peça principal eu usei as 2 cores brancas, conforme vocês viram.
Eu acho que ficou com um contraste mais bonito, mas como eu só tenho essa creme, vou usar ela mesma. Então aqui eu não terminei o ponto, vou finalizar agora. Venho aqui, pego a laçada, ó, e passo por dentro delas. Sempre vai ter que terminar dessa forma aqui, tá? Pra gente poder fazer a troca de cores. Sempre que chegar no último ponto, a gente finaliza com a cor seguinte. Então, vem aqui no próximo ponto, já vai escondendo esses fios aqui por trás. Quanto mais escondido eles ficarem, né, jogando eles para trás, o máximo possível que você puder, para eles não ficarem aparecendo aqui na frente. Então, fiz esse primeiro ponto, agora eu vou fazer o próximo. Ó. 2. Fiz esse primeiro, fazer o segundo. E fazer o terceiro, também vai ser o mesmo esquema, não vou terminar. Então, ó, fiquei com 2 laçadas na agulha, agora eu já troco as cores. Já pego o azul novamente. Então, aqui que eu falei pra vocês, esse aqui é o esqueminha de 3 em 3 pontos. Se você for usar 4 ou 5, então aí você vai ter que fazer outros cálculos aí pra fazer divisor. Então, aqui já dá continuidade, sempre trabalhando no ponto baixo centrado. No terceiro ponto, troca de cores. E aí, deixa o fio por trás aqui, por baixo dos pontos, para ele ficar escondido. Já esconde esse fio aqui também. E a gente vai fazendo isso, essa troquinha de cores até terminar. Cuidado para não misturar os fios, é bom que cada fio fique em uma direção, perto de você, para que eles não dê nó. Pronto, ó, cheguei aqui no final dessa primeira carreira, ó, e como vocês podem ver, casou direitinho, ó, 3 pontos claros e 3 aqui azul. Por isso que tem que sempre ser, para fazer esse esquema aqui de 3 pontos, que seja um número divisor de 3. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a finalização da mesma forma, vem aqui no ponto inicial, pega essa laçadinha, joga aqui pra trás, vou puxar um pouco pra diminuir. Passo a agulha aqui no meio, ó, do ponto. Vou lá atrás, a gente vai continuar trabalhando com o azul. Para essa peça menor são só 2 carreiras, mas para a peça maior eu fiz 3 carreiras, ok? Então, aí você dá continuidade. Então, vem aqui, pego essa laçadinha, vou lá atrás, ó. Fiz o primeiro ponto. Aí, aqui eu vou continuar fazendo o ponto baixo centrado. Fazendo a mesma troca de cores quando chegar na outra cor, ó. No último ponto, troca o fio. Cheguei aqui no final, ó, eu não vou trocar o fio, eu vou continuar com esse fio aqui, porque agora aqui vai mudar. Como eu falei pra vocês, só são 2 carreirinhas aqui de cores, eu não vou fazer 3. Na bolsa maior eu fiz 3, como essa é uma bolsa pequena, eu só fiz 2 carreiras de cada uma das cores. Então, aqui eu tenho o azul, agora eu vou começar uma carreira com o fio bege. Então, aí eu não vou trocar aqui no final, esse aqui é o último ponto, e eu vou continuar com ele pra poder vir fazer aqui essa outra carreira de pontos, só que bege. Então, venho aqui, finalizo o ponto, a gente vai fazer o mesmo fechamento. E aqui eu já vou começar a próxima carreira nessa nova tonalidade. Começo já aqui, ó.
Já troco o fio, que aqui vai ser azul. E aí a gente vai fazendo, só que é o inverso da carreira anterior, né? As cores são inversas para poder formar esse xadrez. E ela começa a ganhar forma. É bem simples, depois que você entende o padrão, sempre chegar no final do ponto, a gente vai trocar de fio para dar continuidade. Como eu falei para vocês, só são 2 carreiras de cada uma das cores, ó. 2 carreiras, 2 carreiras. E assim você vai dando continuidade até completar as 12 carreiras. Você pode fazer bem mais. Eu não continuei porque o meu fio branco acabou na peça principal e aí por isso que eu não continuei. Só fiz 12 carreiras. Você pode fazer ela mais compridinha também se você quiser. É só ir seguindo esse padrão aqui. 3 pontos com uma cor, 3 pontos com outra cor e assim sucessivamente. Agora eu vou voltar para a peça principal para a gente fazer a finalização, porque o processo é só esse, eu espero que você tenha entendido. Se você não tiver entendido, volta o vídeo e se mesmo assim tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar ao máximo. Então, agora eu vou dar continuidade na peça principal, que essa daqui eu só fiz só para vocês entenderem o padrão. Pronto, essa aqui é a peça principal, ó. Então, aqui tem 12 carreiras só de pontos baixos, conforme vocês podem ver, vai ficar dessa forma aqui, toda xadrez, bem divididos os pontos, são 2 carreiras de cada uma das cores. Na peça maior, eu fiz 3 carreiras de cada uma das cores. Então, se você quiser dar continuidade, continua. Eu parei, como eu falei pra vocês, porque meu fio branco acabou, eu não tinha mais. E aí eu resolvi encerrar ela nesse tamanho, também achei que ficou um tamanho ideal. Cabe celular, carteira. E agora eu vou fazer a finalização. Então, chegando aqui no final da carreira, ó. A gente vai terminar aqui com essa laçada. Vem aqui, joga essa laçada lá pra trás. Vou puxar um pouco para diminuir. Agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, só que eu só vou trabalhar aqui, ó, em uma das perninhas dessas correntinhas de base. Então, passo a agulha aqui no meio, ó, e na laçadinha lá atrás. Puxo o fio para diminuir. E aqui eu faço um ponto baixo. Do baixo, agora a gente vai fazer os pontos baixos, como eu falei, trabalhando apenas em uma das perninhas desse ponto, mas a gente também vai passar a agulha bem por aqui pelo meio, ó. Então, venho aqui, passo no meio das perninhas de cima e vou passar também a agulha no meio do ponto, como se estivesse fazendo um ponto centrado. Então, passo aqui e passo aqui, ó. Ela vai sair aqui atrás, ok? Então, ó, venho aqui, passo aqui e passo no meio do ponto também. Só para deixar esse ponto mais firme, para não ficar ele folgadinho só pegando uma das alcinhas. Então, ó. Passa e passa embaixo. E aí a gente vai fazer isso aqui por toda essa base. Pronto, chegando aqui nesse último ponto, ó, a gente já cortei aqui a ponta do fio, a gente vai fazer a finalização. Então, puxa a laçada. A gente vem aqui no primeiro ponto, passa a agulha. Pega essa laçada. Simula aqui outra corrente, ó. E aí, esconde esse fio por dentro dos pontos. E esse daqui foi o resultado, ó, depois que eu fiz o fechamento, ela vai ficar assim. Conforme eu falei pra vocês, eu não dei continuidade porque o fio branco acabou. E aí, eu resolvi parar por aqui. Então, ela ficou desse tamanho aqui, eu vou tirar as medidas agora. Ó, 19 centímetros e meio de largura por 14 centímetros e meio de altura, ok? Então, esse aqui é o tamanho dessa peça. Agora, eu vou fazer a alça dela. Então, a gente vai fazer uma alcinha aqui e a alça maior também. Então, aí, pega o restante do fio. E aqui, a gente começa fazendo um nó. E a partir de agora, a gente vai fazer 25 correntes, que vai ser o tamanho dessa alcinha. Pronto, 25 correntes aqui. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. A gente vai trabalhar 3 carreiras de pontos baixos. Só que na parte de trás da corrente, ó, essa aqui é a parte da frente, a gente vai trabalhar nesses nozinhos aqui de trás da corrente. Então, vai pular o primeiro nozinho, vai no segundo e começa a fazer pontos baixos.
No total aqui a gente vai ficar com 23 pontos baixos. E vamos fazer no total 3 carreiras de pontos baixos também, só de carreirinhas de vai e vem, chegar no final, faz a corrente, vira a peça e dá continuidade. São 3 carreiras só de pontos baixos no total. Pronto, terminei aqui as 3 carreiras de pontos baixos. E aí eu vou tirar a medida dessa alça. 24 centímetros por 3,5 centímetros de largura. Então esse é o tamanho da alça dessa bolsa. Chegando aqui no final das três carreiras, a gente vai virar a peça, que a gente vai trabalhar fazendo pontos baixíssimos aqui, só que trabalhando apenas em uma das alcinhas aqui desses pontos. Então essa aqui é a parte do avesso, ó, a parte do direito, esses nozinhos tem que ficar aqui em cima e essa aqui vai ser a parte do avesso. Então aqui atrás eu vou fazer pontos baixíssimos, ó, só pegando uma dessas alcinhas aqui de cada um dos pontos de base. Ó, então vai lá atrás, só pontos baixíssimos. E 3 pontos baixíssimos aqui, agora a gente vai fechar essa peça. Então conta aqui mais 3 pontos baixos de base, a gente vai começar aqui o fechamento, vem aqui no quarto, passando apenas em uma das alcinhas desse ponto de base, ó. E aí já atravessa para o outro lado também, pegando apenas uma das alcinhas, ó. Vai lá atrás e aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos. Manda a alcinha desse lado e desse outro lado também. E aqui a gente vai fechando essa alça até chegar lá no final, onde também vai ter que sobrar 3 pontos aqui de base. Cheguei aqui no final, ó, sobrou aqui 3 pontos de base e 3 pontos de base aqui também desse outro lado. Então aqui eu já passo para esse outro lado, também para fazer os pontos baixíssimos, igual a gente fez aqui no início. Então, ó, só trabalhando também em uma das alcinhas, faz pontos baixíssimos aqui desse lado também, até a gente finalizar, ó. Finaliza aqui, puxou a última laçada, você vai cortar o fio, deixa uma quantidade de fio, que é pra gente poder costurar essa alça na peça. E aqui a gente pega esse fio, já corta a ponta e passa por dentro dessa laçada. Feito isso, a alça está pronta, ó. Ela vai ficar assim. Essa parte aqui vai ser onde a gente vai fazer a costura na bolsa, ó. E aí você vai repetir esse mesmo processo, vai fazer 2 alças dessa daqui. E aqui a gente já vai começar a fazer a costura. Pronto, depois que terminar a costura, ó, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Repetir o mesmo processo para costurar essa outra alça aqui. Eu vou adiantar o vídeo e volto pra gente finalizar. Bom, gente, esse daqui foi o resultado final da nossa bolsa, com ponto xadrez. Essa alcinha aqui é opcional, você pode colocar ou não. A alça maior tem aqui no canal, foi a nossa última aula, eu vou deixar também aqui embaixo no box de informação. Como eu falei pra vocês, coloquei um botão de imã do que costura. E aqui dentro também eu vou colocar um forro. Eu não coloquei agora porque eu não tô com tecido aqui em casa, mas assim que eu comprar eu vou ver se eu coloco um forro de dentro, mas também é opcional, se você quiser não precisa colocar. E agora eu vou passar pra vocês as instruções da bolsa maior, que é a amarela, que ela também foi feita com esse mesmo padrão de ponto xadrez, que é essa daqui. Essa bolsa maior aqui, eu tive que fazer uma adaptação, eu usei um fundo de couro, tá? Essa base aqui tem 25 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Se você encontrar esse mesmo tamanho, é fácil de encontrar, eu já comprei essa base, uma base de couro também dessa,
na Vanessa Maio Fios, então não é difícil de encontrar, tem lojas online que vende essa base de couro, então você pode usar, ou se você quiser, você pode fazer de crochê, seguindo esse mesmo tamanho que eu passei pra vocês, 25 cm por 12 cm. E aí aqui eu tive que fazer uma adaptação para que esses pontos dessa base ficasse um ponto que fosse divisor de 3. Então eu fiz 2 aumentos aqui em cada uma das laterais, ó. Cada uma das quinas ela tem 2 aumentos de pontos que era para ficar com 48 pontos no total. Então toda essa base aqui tem 48 pontos, que é um divisor de 3, para que eu pudesse fazer essa estampinha aqui xadrez. 17 carreiras, a diferença dessa daqui para essa outra aqui é que eu fiz apenas 2 carreiras de cada uma das cores. Nessa daqui eu fiz 3, conforme vocês podem ver, mas o processo vai ser o mesmo. A única diferença são 3 carreirinhas, nessa daqui eu fiz apenas 2. Outra coisa também, a alça dessa bolsa, também tem aqui no canal a aula dela, eu vou deixar também o link aqui embaixo. Essa alça aqui, ela tem 52 centímetros, e aí no final aqui eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos e costurei a alça na peça, bem simples mesmo. Então são 17 carreiras no total de pontos baixo centrado para fazer esse xadrez. Aqui na base, 48 pontos, a alça 52 centímetros. E essa base, conforme eu falei, 25 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Esse aqui é o tamanho dessa peça. Nessa daqui eu não coloquei nenhum botão, eu quero também colocar um forro nela. Não tenho tecido aqui em casa, mas assim que eu comprar eu vou tentar colocar um forro na parte de dentro. E aí eu vou colocar também um botão imantado para fechar ela. Ela é bem maior, conforme vocês podem ver, e o padrão da estampa é o mesmo que eu ensinei para vocês na aula de agora. Então, esse daqui é o resultado das peças. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também. E compartilha esse vídeo também com outras pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre crochê. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!